Você já percebeu que tem gente que ganha pouco e consegue construir patrimônio, enquanto outras pessoas que ganham muito e muito mais continuam quebradas? E o pior é que a maioria acha que o problema é o salário, mas talvez o problema seja outro. Talvez o problema seja que ninguém ensinou a essas pessoas como lidar com dinheiro. Porque a verdade é uma só. Tem gente trabalhando 10, 15, 20 anos e ainda vive um mês de distância do caos financeiro. O mais assustador, um livro escrito há quase 100 anos já explicava exatamente por que isso acontece. Hoje eu quero te mostrar as lições mais importantes de O Homem Mais Rico da Babilônia, um dos livros de finanças mais simples, mais diretos e mais poderosos já escritos. E presta atenção nisso aqui. Esse vídeo não é sobre ficar rico rápido. Se essa é a sua expectativa com esse vídeo, pode sair agora. É sobre parar de destruir o próprio futuro sem perceber. George Clason escreveu esse livro usando histórias da antiga Babilônia, uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Mas o curioso é perceber que mesmo séculos depois o comportamento das pessoas é praticamente igual. As pessoas continuam gastando mais do que deveriam, vivendo de aparência, procurando dinheiro rápido, ignorando a educação financeira e terceirizando a responsabilidade. A Babilônia mudou, mas o ser humano nem tanto. E talvez seja exatamente por isso que esse livro continua tão atual, porque ele não fala apenas sobre dinheiro, ele fala sobre comportamento, e dinheiro amplifica comportamento. Uma pessoa disciplinada tende a crescer financeiramente, uma pessoa descontrolada tende a ganhar mais e gastar mais ainda. E aqui entra uma frase absurda do autor: uma parte de tudo que você ganha deve ser sua para guardar. Parece simples, mas quase ninguém vive isso, porque a maioria trabalha o mês inteiro e termina o mês sem possuir absolutamente nada do próprio esforço. Vamos então para a lição número 1: pague a si mesmo. Essa talvez seja a principal lição do livro inteiro. Antes de pagar qualquer coisa, pague a si mesmo. E calma, isso não significa ignorar o boleto, significa criar o hábito de guardar uma parte do que você ganha antes do que o mundo inteiro pegue o seu dinheiro. A pessoa recebe o salário, aí paga aluguel, parcela, delivery, assinatura esquecida, compra impulsiva, streaming que nem usa, roupa para impressionar gente que ela nem gosta. E no final fala: esse mês não deu para guardar. Mas nunca vai dar, porque quem depende de sobrar quase nunca constrói patrimônio. E aqui está a verdade que geralmente é a mais difícil. O problema não é só quanto você ganha, é quanto você consegue manter. Tem gente ganhando 3 mil e construindo patrimônio, tem gente ganhando 20 mil e vivendo sufocada, porque educação financeira não começa no investimento, começa no comportamento. E sabe o mais louco? Hoje ficou ainda mais difícil guardar dinheiro, porque antigamente você competia com desejos. Hoje você compete com algoritmo. Existe um sistema inteiro tentando capturar sua atenção, seu impulso, o seu dinheiro, o tempo inteiro. Você abre o celular para responder mensagem e 5 minutos depois já está convencido de que precisa comprar alguma coisa. E o livro já falava sobre controle financeiro, mas hoje isso virou quase uma defesa psicológica. A lição número 2 é: controle os seus gastos. Existe uma frase silenciosa que destrói milhões de pessoas, que é o "eu mereço". E sim, você merece coisas boas. O problema é quando essa frase vira desculpa para você ser descontrolado. O livro ensina algo extremamente atual: desejo não tem fim. Se você não aprende a controlar o padrão de vida, sua renda sempre corre atrás do seu ego. E isso é perigoso, porque muita gente aumenta o salário, mas aumenta também o seu custo. Troca de celular sem necessidade, financia status. Muita gente nem compra o que precisa, compra porque sente que está ficando para trás. E isso tem nome, se chama FOMO, medo de ficar de fora, Fear of Missing Out. O problema é que muita gente está destruindo o próprio futuro financeiro tentando acompanhar uma vida que nem existe fora da internet. Compra para aliviar a ansiedade, transforma emoção em consumo. E depois se pergunta por que o dinheiro nunca fica.
Está comprando validação, está comprando pertencimento, está comprando aparência de sucesso, só que a aparência não paga o boleto. E aqui que entra outra reflexão do livro. Os desejos da juventude são luzes brilhantes que desaparecem rápido. Olha o nível disso, quantas compras você já fez achando que aquilo mudaria a sua vida. E semanas depois, você nem ligava mais para aquilo que você comprou. O problema do consumo impulsivo é que ele gera felicidade rápida e consequência longa. E o sistema inteiro foi construído para te manter emocionalmente cansado e financeiramente dependente. Porque uma pessoa disciplinada financeiramente consome menos por impulso. E isso não dá lucro para muita gente. Inclusive, se esse conteúdo te faz pensar diferente sobre comportamento e dinheiro, já deixa o like, porque hoje a internet está cheia de conteúdo te ensinando a parecer rico. Mas pouca gente ensina como construir riqueza de verdade. E se você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo, sem promessa milagrosa e sem fórmula mágica de internet, se inscreve no canal. Porque a ideia aqui não é te vender motivação barata de 30 segundos, é te ajudar a construir uma mentalidade que continue funcionando daqui 10 anos. A lição 3 é: faça o dinheiro trabalhar por você. E aqui muda completamente o jogo. O livro te ensina que dinheiro deve gerar mais dinheiro. Seu dinheiro precisa trabalhar, porque se você depende exclusivamente das suas horas trabalhadas, existe um limite físico para quanto você consegue crescer. E esse talvez seja o maior erro financeiro da maioria das pessoas. Elas vivem apenas no modo sobrevivência. Trabalhar, receber, gastar e repetir tudo. Como se a vida inteira fosse uma esteira infinita. Enquanto isso, as pessoas financeiramente inteligentes constroem ativos. E não precisa complicar isso. Hoje existem formas simples de começar. Renda fixa, tesouro direto, ETFs, fundos imobiliários, ações de boas empresas. O ponto principal não é virar especialista amanhã, é começar. Porque juros compostos recompensam com o tempo. E o problema é que muita gente quer resultados imediatos. Quer plantar hoje, colher amanhã. Só que patrimônio é construção lenta. E aqui que entra uma das frases também importantes do livro. O ouro vem de bom grado e a quantidade crescente para o homem que poupa. Traduzindo para hoje, dinheiro gosta de disciplina. O problema é que disciplina não viraliza. O que viraliza é promessa absurda, lucro rápido, enriquecimento instantâneo, ficar milionário em 30 dias, e toda vez que alguém promete dinheiro fácil, provavelmente existe alguém ficando rico, mas normalmente não é você. E já emendando nisso, a lição número 4 é: cuidado com promessas milagrosas. Essa parte ficou assustadoramente atual, porque o autor fala sobre pessoas que perderam dinheiro por investir em coisas que não entendiam. E olha o cenário atual. Todo dia aparece um novo guru, uma nova moeda milagrosa, um novo método secreto, uma nova promessa de liberdade financeira instantânea. E sabe o que todos têm em comum? Pressa, urgência. Quando alguém fala, você precisa entrar agora, seu cérebro para de analisar. E aí as pessoas entregam dinheiro sem entender absolutamente nada do que estão fazendo. E o livro traz um ensinamento simples. Nunca invista naquilo que você não entende. Parece óbvio, mas pouca gente segue. E aqui está uma frase que você precisa guardar. As pessoas passam semanas pesquisando um celular, mas investem dinheiro em algo que ouviram em um vídeo de 30 segundos. E isso não é investimento. Isso é uma esperança fantasiada de estratégia. E esperança não protege patrimônio. Conhecimento protege. Lição número 5. Conhecimento e disciplina criam riqueza. Talvez essa seja a parte mais ignorada por todo mundo. O livro deixa claro que prosperar não nasce só de esforço. Nasce de desenvolvimento pessoal. Você aumenta a sua renda quando aumenta o seu valor. E isso muda tudo. Porque muita gente quer ganhar mais sem evoluir. Quer crescer financeiramente mantendo exatamente os mesmos hábitos, as mesmas habilidades, a mesma mentalidade. Só que o mercado recompensa valor. E aqui entra outra frase poderosa. Quanto mais conhecimento adquirimos, mais dinheiro podemos ganhar. Só que existe um detalhe importante. Conhecimento sem aplicação vira entretenimento intelectual.
Eu já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para você. A pessoa assiste um vídeo motivacional, lê um livro, salva uma postagem, fala sobre disciplina, mas continua vivendo igual. E isso é perigoso porque cria uma ilusão de progresso. Você sente que está evoluindo sem realmente mudar nada. O livro ensina algo muito forte. Riqueza é consequência de comportamento repetido. Não é motivação temporária, porque motivação muda, disciplina permanece. A vida financeira de muita gente não melhora porque elas continuam emocionalmente infantis com dinheiro. Querem prazer imediato, resultado rápido, recompensa instantânea, enquanto riqueza exige exatamente o contrário. Riqueza exige paciência, constância e visão de longo prazo. A lição número 6 é: a oportunidade favorece os preparados. Existe uma frase absurda do livro que diz assim: a oportunidade é uma deusa arrogante que não perde tempo com os despreparados. Isso aqui é gigante, porque muita gente chama de sorte aquilo que normalmente foi preparação invisível. O que as pessoas veem? Resultado, crescimento, dinheiro, oportunidade. Mas e o que elas não veem? Estudo, consistência, erros, disciplina, tentativa, tempo. E isso cria uma mentalidade muito perigosa. A pessoa acha que o outro conseguiu do nada. Só que quase nada acontece do nada. O problema é que a maioria quer a oportunidade antes de se preparar. Quer reconhecimento antes de ter algum tipo de competência. Quer resultado antes de ter estrutura. E depois vai culpar o governo, a crise, o algoritmo, o mercado. Vai culpar o azar. Quando na verdade nunca construiu base suficiente para sustentar o crescimento. Essa daqui pega muito, que é a lição número 7. Riqueza é construída lentamente. Essa talvez seja a mensagem mais importante do livro, porque o homem mais rico da Babilônia combate uma obsessão moderna, a necessidade de velocidade. Hoje as pessoas querem resultado rápido, dinheiro rápido, corpo rápido, sucesso rápido, reconhecimento rápido. Só que riqueza sustentável raramente nasce depressa, ela nasce de comportamento repetido. E isso é difícil de aceitar porque consistência ela é entediante. Não tem emoção em guardar dinheiro todo mês, investir regularmente, evitar dívida, estudar, melhorar aos poucos. Mas é exatamente isso que funciona. Talvez o maior problema da nossa geração seja ter confundido velocidade com progresso. Porque a internet faz as pessoas aceitarem que enriquecer deveria acontecer rápido. E quando o resultado demora, elas simplesmente desistem. Só que patrimônio não é construído em explosões, é construído com repetição. Pequenas decisões financeiras feitas de maneira correta durante anos. Aqui entra muito bem uma das frases mais fortes do livro. A riqueza cresce lentamente nas mãos de um homem que trabalha e poupa. O problema é que as pessoas querem colher uma vida que ainda não tiveram coragem de plantar. Querem um resultado de longo prazo usando uma mentalidade de curto prazo. No final, O Homem Mais Rico da Babilônia não é só um livro sobre dinheiro, é um livro sobre responsabilidade. Ele deixa uma coisa muito clara. Riqueza não começa na carteira, começa na mente. E talvez esse seja o maior choque, porque a maioria das pessoas continuam procurando investimento perfeito, fórmula mágica, oportunidade milagrosa, quando o problema está nos hábitos diários que elas repetem há anos. E presta muita atenção nisso aqui. Você não muda de vida financeira no dia que ganha mais. Você muda a sua vida financeira no dia em que aprender a manter, a controlar e multiplicar aquilo que você ganha. Porque dinheiro sem disciplina, ele vai desaparecer. Agora me responde aqui nos comentários, quais dessas lições você captou e quais dessas lições você já aplica na sua vida? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é vender um sonho rápido, é construir uma mentalidade forte o suficiente para você parar de viver no automático e começar a construir uma vida financeira de verdade. Nos vemos no próximo vídeo.